Os ouvintes da Rádio Alternativa, saudação ao João Carlos, nosso presidente do PT, que está aqui nos acompanhando, o vereador Milton, a vereadora Janete. É um prazer estar aqui em Giruá, ao vivo, na emissora, e poder conversar contigo e com a comunidade sobre um tema que eu considero o mais relevante nesse momento, que mexe com todas as famílias, que mexe com a economia dos municípios. E para começar, lascar fogo aqui, eu diria que a Previdência Social, o INSS, é o maior empregador, considerando que ele paga benefícios, né, associando como se fosse um pagamento de salário de todos os municípios da nossa região. Só aqui de Giruá, né, nós podemos dizer que dados de 2018 do IBGE, da própria Previdência, Giruá tem uma população de 16.151 habitantes em 2018. 29,6% dessa população recebeu algum tipo de benefício, seja licença maternidade, auxílio-doença, aposentadoria, pensão, em 2018, sendo 4.786 trabalhadores urbanos, 2.406 trabalhadores rurais. Um total de recurso que entrou no município de Giruá de 63.510.980 reais. Eu ouso dizer que o INSS em Giruá é o maior pagador de salário, de benefício, né, de todas as grandes e importantes empresas que o município tem. Portanto, estamos falando disso. Muitas vezes o poder público se mobiliza para trazer uma empresa, para gerar emprego no município. Aqui nós temos dinheiro circulando, que movimenta emprego, que movimenta a economia, que gera tributo a partir da Previdência Social, que é a maior distribuidora de renda do país. E não estamos falando de aposentados ou pensionistas ou outros beneficiários do serviço público municipal, estadual ou federal. Estamos falando apenas dos beneficiários do INSS, contribuintes do INSS e que recebem benefício. 29,6% da população de Giruá recebeu algum benefício, 63 milhões em 2018, para começar a conversa. Isso é dinheiro que circula aqui em Giruá, né? Então é dinheiro que está aqui, dinheiro que o pessoal compra aqui, negocia aqui. Já imaginou, então, daqui a pouco sem esse valor aí, olha quanto que Giruá teria de perca, né? Bom, o Orlando Descontos já fez a introdução, só quero pegar um bom dia rapidinho aqui da vereadora Janete, também do vereador Milton, que estão presentes, também do João Carlos, advogado João Carlos, também é presidente do PT. Bom dia, Janete, tudo bem, Janete? Seja bem-vindo também aqui na programação, acompanhando também aí o ex-deputado Orlando Descontos. Bom dia. Bom dia, Márcio. Bom dia, Orlando Descontos, que veio aqui nos brindar, então, com essas informações referentes a esta nova reforma da Previdência, ao vereador Milton Rosa e o João e toda a comunidade que nos ouve. Então, é um prazer estar aqui hoje para estar, então, contribuindo juntamente aqui, acompanhando o Orlando, desse tema tão importante que é esta nova reforma da Previdência, que já no domingo a gente estudava e, de fato, ela é assustadora para todos os cidadãos do nosso país, infelizmente. Tá, joia. Bom dia, então, o vereador Milton Rosa, também presente aqui. Seja bem-vindo. Bom dia, Márcio. Bom dia, o nosso visitante, companheiro Orlando. Bom dia, o presidente João Carlos, vereadora Janete, você, representante da Rádio Alternativa, também todos os ouvintes da rádio. Como a vereadora Janete já falou e o companheiro Orlando também fez a introdução, é um tema relevante, muito importante e talvez as pessoas não tenham ainda percebido do que se trata esta tão falada reforma ou a nova previdência que está sendo proposta por esse governo. Muito se critica a alteração de idades na questão de aposentadoria, mas eu penso, Orlando, que isso é o ponto menos importante nesse momento. A partir do momento que você começar a analisar a proposta da alteração constitucional como um todo, você percebe que a mudança de idade é o que menos impactaria se fosse só esse o tema, e sim o conjunto que vem junto com a PEC 06 deste governo, que no caso é, na verdade, privatizar todo um sistema, tirar todos os direitos que a nossa Previdência como um todo hoje tem e fazer com que os trabalhadores do país
fiquem praticamente sem garantias nenhuma. Então, infelizmente, este é o cenário que nós temos aí. O que nós estamos fazendo é propiciando, a partir desses encontros, dessas conversas com quem tem mais profundidade de conhecimento, é fazer com que as pessoas se percebam do momento, né, de dificuldade, do momento delicado que estamos passando e, independentemente, como já disse, de sigla partidária, em quem votou na última eleição, que lado você tem na política, você tem que pensar que se você é trabalhador, você tem que pensar de que seus filhos, você tem que ter uma segurança e uma garantia no futuro. Pensamos que o momento ele é de tomada de decisão, de buscar conhecimento e começar a fazer, então, articulações com quem você deu seu voto na última eleição, com quem você simpatiza e diga de que lado o teu representante no Congresso, na Assembleia Legislativa está. Ele tem que dizer, ele está do lado da mudança dessa reforma, essa criação dessa nova Previdência Social, ou ela está do lado dos trabalhadores. Eu acho que o momento é esse. Muito bem, vamos pegar um bom dia também do presidente do Partido dos Trabalhadores de Giruá, João Carlos. Bom dia, seja bem-vindo à programação do Bom Dia Cidade. Bom dia, Márcio. Bom dia, Gilmar. Bom dia ao nosso ex-deputado e ex-prefeito Orlando. Bom dia ao vereador Milton. Bom dia, vereadora Janete. Bom dia aos ouvintes da Rádio Alternativa e da comunidade geral. Bom, nós como partido, o Partido dos Trabalhadores e o Diretório Municipal, nós viemos seguindo mais ou menos o que o Partido dos Trabalhadores a nível nacional, a nível estadual e os outros diretórios municipais vêm fazendo sobre esse tema. Então nós pensamos em ser protagonistas aqui na cidade de Giruá para começar a discutir esse assunto, que é um assunto tão importante e relevante para as nossas vidas, para as vidas de quem já está aposentado e para as futuras gerações. Então, pensamos e fizemos já várias agendas no sentido de estudarmos o tema, temos outros encaminhamentos a serem feitos e hoje estamos aqui acompanhando o nosso ex-deputado Orlando, que é quem detém um pouco mais de conhecimento sobre a matéria. Muito bem, vamos falar então com Orlando Desconce. E Orlando, é o seguinte, essa reforma da Previdência, ou a nova Previdência, ela, por que está sendo debatido, por que está sendo necessário fazer, segundo alguns, uns dizem que tem déficit, outros dizem que não há. É realmente necessário fazer essa reforma da Previdência? O que o governo está propondo, ela destrói a Previdência Pública brasileira. Até 2015, até o golpe, que retirou de forma ilegítima, na nossa opinião, a presidenta Dilma do comando do país, a Previdência nunca deu prejuízo. Lula foi presidente 8 anos, Dilma foi presidente 5 anos e a Previdência durante esse período foi superavitária. Por quê? Porque tem a contribuição do trabalhador, tem a contribuição da empresa e tem a contribuição do governo. E estes governos estimularam a geração de emprego e renda, a inclusão social. Houve inclusão previdenciária, houve melhoria de renda no país e a Previdência foi superavitária durante esse período. A partir do golpe, né, começou a ter dificuldades. Por quê? Porque o Temer fez uma coisa que ninguém fala. Ele mudou a chamada retirada de recursos através da DRU. O que é a DRU? Desvinculação de receitas da União. Ou seja, ele passou a retirar 30% do que os trabalhadores, os empresários e o governo contribuem para o bolo da Seguridade Social, ele retira 30%. Isso representou 100 bilhões a mais por ano que o governo passou a retirar do fundo que ajudava a pagar a Previdência, a assistência social e a saúde. Utilizando o recurso em outras contas, especialmente pagamento de juros da dívida e pagamento da dívida, que cada vez aumenta mais porque os banqueiros querem, o governo canalizando todos os recursos para eles. Bom, o segundo ponto que levou à dificuldade foi a reforma trabalhista, que foi aprovada de forma rápida no Congresso Nacional, com o discurso que geraria emprego, e nós só temos o retrovisor aumentando o desemprego, né? Já chegou a 13,1 milhões de pessoas desempregadas no Brasil.
E a cada novo indicador, aumenta o desemprego. Mas qual foi o discurso para convencer a sociedade que a reforma trabalhista era necessária? Era de que ela era necessária para que o Brasil pudesse crescer e que isso aumentaria os empregos. Está acontecendo exatamente o contrário. Aprovaram o contrato intermitente, o contrato parcial, a terceirização ilimitada, só a partir dali, 6.200.000 brasileiros deixaram de contribuir para a Previdência, ou seja, ou perderam o emprego, ou não conseguem pagar se são MEIs, né, que não estão em atividade econômica e consigam sustentar os pagamentos. Só ali deu uma queda de receita a partir de uma lei aprovada. Então, nós defendemos que deveria ser revogada a aprovação da reforma trabalhista, porque ela foi uma mentira, como está sendo a mentira da profunda reforma e nova Previdência que o governo está fazendo. Ajustes na Previdência é legítimo que qualquer governo venha fazer se sentir necessidade. Ajustes, o que os nossos governos fizeram. Agora, o que eles estão propondo é a destruição da Previdência Pública brasileira. E eu vou dar um dado, porque quem está nos ouvindo muitas vezes não tem a noção de onde existe, desde quando existe essa Previdência. Vamos lembrar que a partir de 1988, com a última Constituição nossa, foi assegurado um conjunto de conquistas na Constituição. E ela foi sustentável. Repito aqui, nós temos um sistema de seguridade social no INSS, ou seja, sustentada por em torno de 11 tributos federais do governo federal, sustentada por contribuição patronal das empresas sobre a folha de salário e sobre a contribuição individual do trabalhador para a Previdência Social. Esse sistema até aqui ele foi sustentável, ele foi viável. Bom, esse sistema é chamado de repartição. Se você inicia a trabalhar hoje, sofre um acidente e você fica inválido para o resto da vida, a solidariedade coletiva do fundo vai te bancar para o resto da vida. Depois tu me pergunta como vai ser o novo sistema, né? Ele tem tido essa contribuição tripartite, indivíduo, governo e empresário, né? E ela, segundo a lógica desse governo, porque ele faz aquilo que eu disse, né? Pegou o aumento quadru, ele também fez a reforma trabalhista, isso já no Temer. O Bolsonaro é consequência, é sequência dessa mesma política, porém mais aprofundada, pior ainda, né, o que ele pretende fazer. E ele quer, o governo Bolsonaro, criar uma nova Previdência. Aqui que eu chamo a atenção das pessoas. Isso passa batido pela grande mídia, que é patrocinada pelos bancos, especialmente bancos privados, e o governo atual quer privatizar todos os bancos, então significa que em breve, se esse governo continuar, não teremos mais banco público, e os bancos privados só querem asfixiar o governo e cada vez ter mais lucro. O regime que o Paulo Guedes, através do governo Bolsonaro, quer implantar no Brasil, é um regime que não deu certo em lugar nenhum do mundo. 18 países já revogaram esse sistema e voltaram atrás num sistema parecido com o nosso, que tem a sustentação tripartite. O Chile é o exemplo, eu acabei de mandar para o teu WhatsApp, uma matéria de 1981, né, que foi publicada no jornal lá à época, que vendia a ilusão que eles tentam vender aqui, que em 40 anos o trabalhador teria 100% do valor do seu salário se ele contribuísse para a Previdência de capitalização, onde só tem a contribuição do trabalhador. Você tem dificuldade de estar equilibrada as contas, com contribuição de 11 tributos, do patrão e do trabalhador, você vai criar um novo regime só com a contribuição do trabalhador e você quer que ele seja sustentável, que ele vai te pagar o mesmo benefício que hoje, o que não é verdade. E lá, a maioria dos idosos, aliás, o maior índice de suicídio de idosos está acontecendo no Chile, porque o que ganham de benefício não conseguem se sustentar, comprar comida e pagar remédio. Eles acabam optando pelo fim da vida, pessoas que contribuíram mais de 40 anos naquele regime. Portanto, nós já temos exemplos que não funciona, não vamos adotar esse sistema no Brasil. O Paulo Guedes é a raposa cuidando do galinheiro, como se diz na linguagem popular. É o representante dos banqueiros no governo
querendo impor aquilo que serve aos bancos. Toda a economia que será feita no lombo do trabalhador e da trabalhadora é para os bancos, não é para equilíbrio financeiro, de sustentação financeira da Previdência. É para garantir mais retorno aos bancos. É isso que está em jogo. Então, o sistema de capitalização, eu vou dar um exemplo objetivo aqui. Até ia perguntar, Orlando, até para o povo que está ouvindo nós, consegue fazer um exemplo assim de uma pessoa que ganha aí uma média salarial, em torno de um salário mínimo? Isso. Para ver como é que vai funcionar esse sistema de capitalização. Eu vou dar um exemplo, obrigado pela pergunta, Márcio. Arredondando o valor de R$1.000, considerando o salário mínimo, né? A pessoa contribui com 8% sobre o seu salário. Então, R$1.000, você contribui com 8%, daria R$80 mês. Em 12 meses, você contribuiria com R$960. Então, os 12 meses, você contribui um pouquinho menos do que o teu salário, né? Considerando a correção desse valor, digamos, vai dar os teus R$1.000. Bom, se você contribui 10 anos, arredondando também, vai dar lá 1 ano de benefício de 10 anos de contribuição. 40 anos, você vai contribuir para receber o equivalente a 4 anos. O sistema de capitalização, quando você se aposenta nele, você vai dizer, eu quero receber o benefício por 2 anos, 5 anos, 40 anos. Se tu economizou R$4.000, né? Que é o equivalente aos 40 anos aos de contribuição. 40 anos de contribuição, você vai receber, né, o equivalente a 4 anos de contribuição. Então, esse valor vai ser dividido pelo número de anos que você quer receber. Lá no Chile, dá uma média de 30% do valor do benefício mínimo. Digamos que fosse os R$1.000, daria em torno de 300 pila que tu recebe de benefício. Isso tendo uma estimativa de expectativa de vida. Que se você disser que é 15 anos, você vai receber os 315 anos, passou dali, você continua vivo, você não recebe mais nada. Diferente do sistema de hoje que te pagará até você passar para o outro mundo. Então, aqui, esse regime, repito, nós temos um regime atual com 3 contribuintes, governo, trabalhador e empresário. Nós vamos criar um novo regime só com a contribuição do trabalhador. Para isso já tem hoje. Se tu quer uma capitalização, você faz. Para complementar a tua aposentadoria, tu faz num banco público, um banco privado, todos têm, né? Você pode fazer a capitalização que você quiser. Só que tem mais problemas. Sobre o valor que você contribui, tem uma taxa de administração. O banco vai aplicar esse dinheiro num fundo. Esse fundo pode ficar sem fundo, né? Nós podemos aplicar numa empresa que pode quebrar, que pode diminuir o seu patrimônio e aquele valor diminui. Então, aquele valor estimado que você ia receber, pode até não receber ou receber menos ainda no final dos 40 anos. E aí a sua capacidade produtiva já está limitada, você não tem outra alternativa a não ser mendigar. E se por acaso, Orlando Desconce, o cara está trabalhando, sofreu um acidente, se machucou, como é que vai funcionar no sistema capitalista? Nesse sistema de capitalização, você vai sacar o fundo que você contribuiu. Então, se você contribuiu durante um ano, tu tem lá dos R$1.000, 960. E você se acidentou, ficou inválido pro resto da vida, tu tem R$1.000 para sacar. Você vai querer sacar numa vez só, ou vai sacar 100 pila por mês durante um ano, e acabou o teu fundo. Não tem mais daí. E hoje a gente pode estar com plena saúde, diz, bom, eu vou trabalhar a minha vida inteira. Você atravessa a rua, um carro te atropela, né? Ou um raio cai na tua cabeça, enfim, ninguém está livre de sofrer um infarto, alguma situação que te limite a capacidade produtiva, você não tem a capacidade de trabalho e você fica inválido. Hoje, o regime te protege, né, da forma social solidária, que é um regime de repartição. Então, aqueles ativos contribuintes, mais a contribuição patronal e do governo, faz com que você receba o benefício. E até agora foi sustentável. Então, um pequeno ajuste, se for o seu caso, tudo bem. Mas o governo não tem uma proposta que melhore a receita. Pelo contrário, ele quer reduzir tributos. Vai reduzir tributos, vai aprofundar o problema fiscal. E aí, quem paga a conta? Mas vamos lá. O governo deu isenção de tributos para petrolíferas estrangeiras
que compraram postos do pré-sal no Brasil por 25 anos, equivalente à perda de receita de R$1 trilhão. O governo Temer, com o voto do hoje presidente Bolsonaro, aprovou isenção fiscal, aliás, abriu mão de impostos por 25 anos para petrolíferas estrangeiras. Não é para o povo brasileiro, que podem pagar. Isso está na internet, quem quiser, quem duvida da minha palavra aqui, bota lá. PEC do 1 trilhão. Vai aparecer a PEC que isentou por 25 anos R$1 trilhão para as petrolíferas estrangeiras. E o governo Bolsonaro, Paulo Guedes na economia, quer cobrar R$1 trilhão e pouco do lombo do trabalhador e da trabalhadora rural, do trabalhador e da trabalhadora urbana, do trabalhador do setor público e muitos milhões que ganham pouco. 86% do ajuste do governo é em cima de quem ganha até o teto da Previdência Social, do INSS, do Regime Geral da Previdência. Eu vou te dar um exemplo. Em 10 anos, o governo quer economizar 715 bilhões do regime geral, mais 182,2 bilhões do trabalhador que recebe o 14º através do PIS, que é trabalhador que tem, no mínimo, 5 anos de contribuição através da carteira assinada e que no último ano teve, no mínimo, 30 dias de carteira assinada e contribuiu. E que, no máximo, ganha até 2 salários mínimos. Aqui tem um verdadeiro Marajá, uma pessoa que ganha no máximo 2 salários mínimos. Sobre estes, o governo quer economizar 182 bilhões, prejudicando 23 milhões de brasileiros que recebem aquele salário mínimo de 14º, e ele quer reduzir de 2 para 1 salário mínimo. No caso do Rio Grande do Sul, 94% ganha um pouquinho a mais do salário mínimo em função do piso regional, apenas 0,6% poderão receber o benefício do PIS. Mas isso não afeta só quem poderá não receber mais, não é apenas o trabalhador, vai afetar o comércio em si, porque é menos dinheiro que vai circular. É isso que nós contamos. Onde é que é o dia de maior movimento na cidade? Isso é uma conversa em todas as cidades aqui da nossa região. O dia do pagamento da nota do leite e o dia do pagamento dos aposentados. É o dia que a cidade borbulha, que tem mais movimento, que as pessoas vêm para receber e circulam no comércio, vão no mercado, vão na padaria, compram remédio na farmácia, enfim, abastecem o carro, quem tem carro, né? Com isso, a economia gira. E o governo quer economizar em cima do pobre, em cima do miserável, em cima daquele que ganha pouco. É em cima deles 86% da economia do governo. Dos militares que ele fez um alarde, os militares eu quero falar aqui, Forças Armadas. Meu respeito às Forças Armadas, mas eles contribuem hoje com 7,5%. É a Previdência que proporcional dá um maior déficit. Eles contribuem com em torno de 2 bilhões e consomem de aposentadoria e benefícios mais de 42 bilhões. O ajuste que o governo propõe para eles é cobrar até 2022 10,5%. Mas para os outros servidores públicos, conforme o salário, chega a 16,69%. Mas para eles limita a 10,5%. Mas mantém a integralidade no salário. Isso é, no final lá vai se aposentar com o último salário que ganha, é isso? E com a promoção ainda. Pior, exatamente. E com o último salário e ganha ainda uma promoção sem nunca ter contribuído. Eles mantêm um privilégio. Então, se é combater privilégio, aqui tem um que não está sendo combatido. Outra é a paridade. O governo mantém a paridade. O que é a paridade? Você, quando aposentado, recebeu o mesmo reajuste do trabalhador ativo na hora do reajuste. Então, se o reajuste for 3%, para o trabalhador ativo, você ganha 3% para o trabalhador aposentado ou pensionista. Com isto, é uma das poucas categorias que mantém esta mesma condição. E as filhas solteiras, após a sua idade, a maioridade, receber um valor da pensão também é algo que deveria ser cortado e o governo não está cortando. Portanto, há privilégios. Ele anunciou um corte de 92,3 bi nos militares e, efetivamente, com a proposta que ele mandou ao Congresso, chega a 10 bilhões, 10% do valor que ele anunciou. Então, vamos deixar 10% para mexer nos outros setores também. Não fazer com que o lombo do outro suporte alguns que têm. Tem um grande grupo das Forças Armadas que ganha pouco, mas especialmente as vantagens que o governo está mantendo são dos salários mais altos.
Mas o governo não faz nenhuma medida que mexe na desoneração sobre a folha de pagamento, que o país deixava em 2017 de receber 143 bilhões. Então ali poderia fazer um ajuste que mexeria lá 30, 40 bilhões, não precisa tudo, mas uma parte poderia ser revista. A dívida dos devedores da Previdência. Nós sabemos que tem gente deixando de pagar esperando um refis. Bom, o que o governo pode fazer? Uma força-tarefa envolvendo o governo, os órgãos de controle do governo, o Ministério Público, o Poder Judiciário e fazer a execução de forma mais célere. Para punir o Lula foi rapidinho, né? Quando é para perseguir alguém, que é um preso político, foi extremamente rápido o Poder Judiciário. Por que não é rápido para cobrar os devedores da Previdência? Por que leva 30 anos para cobrar um devedor da Previdência? Por que não se agiliza esses processos? Bom, é vontade política? Então vamos botar a vontade política nesses órgãos. E o governo poderia tensionar essa direção. É aquilo que eu disse, rever a reforma trabalhista que está tendo o efeito contrário do que foi anunciado, como nós dizíamos que ia acontecer. Mais uma vez, tendo razão, infelizmente, né? É o governo rever efetivamente privilégios. Agora, onde é que estão os privilégios que o governo está combatendo com essa proposta? Eu não vi. O governo que apresente os privilégios, nós vamos ser a favor, né? Agora, aonde ele está cortando é no lombo de quem ganha menos. E é isso que nós não podemos concordar. Bom, vamos adiante. Para que o ouvinte entenda, vamos pegar, por exemplo, por segmento. Vamos lá, o trabalhador e a trabalhadora rural. O que o governo está propondo de mudança? Ele está propondo, hoje o trabalhador rural se aposenta, o homem com 60 anos e a mulher com 55. Ele está propondo na alteração 60 anos. Aumenta 5 anos para a mulher, são 65 mil reais que deixam de entrar na família, na economia do município, pelo tempo que ela teria que trabalhar a mais. Está tendo uma pressão grande, talvez o Congresso consiga segurar esse ponto. Mas hoje, o que o governo Bolsonaro enviou para o Congresso é aumentando 5 anos a mulher. Até porque hoje, né, Orlando, hoje é 55 para a mulher e 60 para os homens e, digamos, um tempo mínimo de atividade rural, comprovando que é 15 anos hoje, né? Exatamente. Pro rural, né? Isso, exatamente. Uma coisa é a idade. Então, expliquei a idade. Uhum. O segundo ponto é o que o agricultor precisa provar para poder ter o direito a se aposentar como agricultor, que é uma categoria especial. É 15 anos hoje de atividade agrícola. Uhum. Você prova a atividade agrícola. E uma lei do Mongás lá, de quando foi deputado estadual, garantiu a inclusão de todos os membros da família no bloco, aqui no Rio Grande do Sul, para nós facilita essa prova da atividade rural, né? O que o governo está fazendo? Mudando de 15 para 20, o tempo aumenta 5 anos, mas não de atividade. O agricultor e a agricultora terão que provar a contribuição. E o que ele diz? De forma provisória, enquanto não vier uma lei complementar, aqui eu chamo a atenção. O que ele propõe? Tira da Constituição que a contribuição do agricultor é pela produção, não importa quanto. Aí ele põe uma lei complementar que vai regulamentar isso, mas até a lei complementar ser aprovada, tem uma regra de transição. Tu terá que contribuir como família com R$600. Se você, para atingir os R$600 no ano, você tem que vender em torno de 50 mil de produção agrícola. Isso equivale, hoje, a 137 litros de leite dia, considerando R$1 o litro de leite, 768 sacos de soja, considerando a 65 sacos de soja, 1.665 sacos de milho, considerando o milho a 30 sacos, R$30 o saco, 1.163 sacos de trigo, sacos de trigo, considerando R$43 o saco de trigo. Portanto, se você não atingir os 50 mil em venda, vai ter que pagar igual esses 600? Vai ter que ir no balcão e pagar a complementação que faltou dos R$600. Isto provisoriamente. Depois a lei complementar, que daí é por maioria simples. Hoje você, para alterar a Constituição, precisa 308 votos em 2 turnos na Câmara, 2 turnos no Senado, seria 49 votos no Senado, dos 81, e dos 513, 308 na Câmara. Depois são 257 e 41. Você precisa metade mais 1, 2 parlamentares de cada casa, né, para aprovar uma lei. Portanto, facilita para o governo mudar. Inclusive, tu pode dizer que por decreto o governo decide.
né? E, portanto, nós não podemos aceitar. Então, aqui penaliza o agricultor, que hoje prova atividade, vai ter que provar a contribuição e um valor considerável que exclui muitos pequenos aqui, que vão ter que complementar a renda e provavelmente não terão para complementar a renda. Isto é gravíssimo, né? Na nossa opinião. O BPC, benefício de prestação continuada, como é que é hoje? 65 anos de idade, quem tem até renda comprovada de 1/4 do salário mínimo, ou deficientes com a renda familiar até 1/4 do salário mínimo. A Justiça tem entendido que quem tem um aposentado que ganha um salário mínimo, também acaba, na maioria dos casos, tendo um deficiente em casa, tendo o direito. Eles querem constitucionalizar o BPC da seguinte forma: a partir dos 60 anos, R$400, e só com 70 anos, um salário mínimo. Mas, para isso, você tem que ter, no máximo, patrimônio de 98 mil. Então, se você tem uma casa que vale 100 mil, você não tem direito ao benefício. Se a tua família, na renda familiar, tiver uma casa, você não vai ter direito ao benefício de um salário mínimo. É para pegar apenas miseráveis. O governo corta aqui. Também é um item que deu extrema repercussão e tem grande chance de ser revertido este ponto. Um outro ponto que eu quero chamar a atenção é a desconstitucionalização, uma palavra difícil, traduzindo para ovo frito. O que é isso? É tirar o direito que está gravado na Constituição, tirar da Constituição e colocá-lo numa lei complementar, por maioria simples pode ser mudado ou por decreto pode ser mudado. Isto está no bojo, no centro da proposta de reforma do governo Bolsonaro, que visa tirar várias coisas da Constituição. E eu vou citar algumas aqui para que o ouvinte possa entender como pode piorar. Hoje, ninguém pode receber menos de piso do que o salário mínimo. No BPC, o trabalhador rural, o trabalhador urbano... Até para explicar o que é o BPC, né? Então, é um benefício de pessoas com... Benefício de prestação continuada. Que atinge pessoas deficientes, que têm renda até 1/4 salário mínimo, idosos. Ou idosos pobres que têm renda familiar inferior a 1/4 de um salário mínimo. Isso. Então, pessoas bem miseráveis, né? Bom, o piso é o salário mínimo. Ninguém pode receber nem de pensão menos do que um salário mínimo. Auxílio-doença, menos que um salário mínimo. O que o governo quer? Tirar isso como garantia do piso ser o salário mínimo. Para pagar o BPC menor, para pagar o trabalhador rural menor, para pagar o trabalhador urbano menos que o piso, para pagar uma pensão menor que o piso. E vamos direto no exemplo de pensão. Ele quer que a pensão parte de 60%, né, do valor que você está contribuindo. Pela média, se você tem até 20 anos de contribuição, é 60% daquele valor que você vai receber. Se você tem mais de 20 anos de contribuição, você recebe 2% a mais a cada ano. 60%, você terá 10% para cada filho, se tiver filho menor, até no máximo 5 filhos, para completar os 100%. Por que parte de 60% e não garante o benefício de um salário mínimo? Porque daí, de R$1.000, você pode pagar R$600 de pensão, não mais um salário mínimo. Isso vai atingir qualquer um de nós, né, que poderá estar nessa condição. Você está trabalhando, dá um chilique, morreu, o seu companheiro ou companheira vai receber 600 pilas se o seu salário for de um salário mínimo. Então, tirar da Constituição significa poder pagar menos. Para pagar mais, pode, não precisa alterar a Constituição. Isso é um ponto central. Um outro ponto, que é uma pergunta que muitos fazem: bom, eu já estou aposentado. O próprio governo diz: está garantido o direito de quem já se aposentou ou atingiu, pelas regras atuais, o direito de se aposentar. Mentira. Atenção, aposentado. Como é que o governo pode te prejudicar? No reajuste. Você ganha mais que o mínimo? Se o teu salário é um pouquinho acima do mínimo, até o teto da Previdência, o governo tem que pagar no ano seguinte a inflação do ano anterior. Então, esse ano de 2019, o governo teve que incorporar no valor do benefício 3,43, que foi a inflação oficial do ano passado. Se tu tira essa garantia da Constituição, é para pagar menos, como quero deixar claro aqui. Não é para pagar mais, que mais pode.
Então, tu quer tirar da Constituição é para pagar menos. Porque não teria motivo, né? Não, que é para pode. pagar menos, é claramente. Só que eles estão mentindo para você não se mobilizar. Bom, para pagar menos, ele propõe a retirada da Constituição desse item e aí o gestor pode reajustar por lei complementar depois, que poderá essa lei complementar autorizar o ministro da Fazenda por decreto, dar um reajuste de 0, alegando que o déficit permanece, a Previdência não tem receita para pagar, então o reajuste 0 para você, o reajuste 10% até o 100%. Né? Só que hoje você tem uma garantia de receber a correção. Com a nova proposta, nós ficamos à mercê da vontade do governante e aqui eu quero chamar a atenção. Com a nova Previdência, todos os novos trabalhadores vão para o regime novo, porque não vai ter a contribuição patronal, nenhum empregador vai contratar, não sendo o que ele pode pagar menos. Até porque o concorrente dele vai contratar na mesma condição. Então, todos os novos trabalhadores, especialmente os jovens, vão entrar no regime de capitalização onde só tem a tua contribuição. Bom, pior, quem está fora do mercado de trabalho, por alguma razão, você não está hoje no mercado, ao ser inserido no mercado, você vai entrar no novo regime. Né? Você vai entrar no regime de capitalização. Portanto, o governo vai perder receita de patrões e trabalhadores no atual regime. Portanto, a mexida que o governo faz é para continuar tendo déficit na Previdência Pública atual. E aí sempre vai vir o discurso que é necessários novos sacrifícios. Por isso ele quer tirar coisa da Constituição para poder aprovar depois por lei complementar. Vem uma segunda reforma por lei complementar depois, que hoje é um cheque em branco, que você autoriza e que o governo, por maioria simples, poderá fazer. Isto é gravíssimo. É um ponto também que pouco se fala, mas que é grave, porque você se mobiliza pelos pontos que você conhece, este passa despercebido e depois ele vem com força e prejudica o trabalhador e a trabalhadora. Portanto, não podemos permitir a desconstitucionalização. Não podemos permitir que se retire da Constituição direitos que estão assegurados. Não podemos permitir que se retire formas de reajuste que estão na Constituição para que não seja atingido aquele trabalhador e trabalhadora. E aqui não estamos falando de nenhum privilégio, porque no INSS, repito, ninguém ganha mais que 5.800, que é o teto máximo da Previdência Social, e é neste regime que o governo quer economizar 86% da sua dita economia, enquanto deixa passar lá o ministro Moro querendo reduzir imposto de cigarro. Né? Veja bem, vai desonerar quem gera problema de saúde e quer onerar o trabalhador, que aquele pouco salário que ganha é para a sua qualidade de vida e que movimenta a geração de emprego, a geração de tributos, que faz a roda girar nos nossos municípios. Até hoje, assim, a gente analisando, né, Orlando e os nossos amigos que estão aqui junto na mesa e os ouvintes, muitas famílias hoje vivem com um salário mínimo, um pouquinho mais, às vezes, quando tem um casal, nesse caso, como você deu esse exemplo. E já vive assim, apertado. Já imaginou, então, agora, você ganhar menos do que um salário mínimo? Como é que vão sobreviver o povo? Veja bem, importante a sua pergunta, Márcio. Durante os governos Lula e Dilma, nós tivemos um ganho real no valor do salário mínimo de 76%. Ele cresceu, teve um ganho real neste período. E atinge, segundo dados do governo, na planilha que ele apresentou no Congresso, 66,5% das pessoas em 2018 receberam um salário mínimo de benefício. Até 2 salários mínimos, 83,4% das pessoas receberam até 2 salários mínimos. Portanto, aqui é o grosso do pagamento de benefício. O governo já alterou o ganho real no salário mínimo. O que estava previsto em lei, né? Foi um projeto da presidenta Dilma. O crescimento do PIB, 50%, ele tinha de ganho real no salário mínimo. Então, se tu tinha 1% de crescimento do PIB no ano, você ganhava pelo menos a inflação, mais 50%, 0,50% de ganho real no valor do benefício. A proposta atual já tirou isso. O governo mudou com as alterações do pré-sal, tirou recursos que iam para a educação e para a saúde.
75% ia para a educação, 25% para a saúde. Já alterou isso, ficou com as petroleiras. O governo apresentou a emenda constitucional 95, que congelou recursos da assistência, da saúde, da previdência e tal, por 20 anos. Na educação, saúde, assistência, previdência. Por isso agora propõe a reforma da previdência. Aperta cada vez nos municípios, porque vem menos recurso a cada ano para a saúde, vem menos recurso para a educação pública. Veja, você vai ter menos dinheiro. Tu vai precisar mais da saúde pública, vai precisar mais da educação pública, vai precisar mais da assistência e estes órgãos terão menos dinheiro. Então, o aumento da miséria é inevitável, né? Tem um economista que tem falado muito, que ele foi do BTG, é uma pessoa de família rica, mas que se converteu para uma visão diferente. Ele se rebelou contra essa lógica dos banqueiros e ele tem dado muitas palestras, inclusive no Congresso Nacional, dizendo com todas as letras: esta reforma serve aos bancos privados. É a reforma que os bancos privados têm interesse, mas ela empobrece a população dos países e nenhum país vai ter qualidade de vida se aumentar a miséria do seu povo. Os países que hoje têm qualidade de vida têm ricos menos ricos e a população mais pobre com um grau de qualidade de vida maior. Orlando, assim, trazendo também, claro que são vários assuntos, porque é um assunto bastante amplo, daqui a pouco nós vamos liberar também para o pessoal que está na mesa também já compartilhar. Vamos pegar, eu estava agora discutindo, e é muito importante o povo prestar atenção na palavra do Orlando Descontos com relação à reforma da Previdência. Estava lendo uma notícia aqui, alternativa ao desemprego, o número de microempreendedores formais supera 8 milhões no Brasil. Então, mais registros de MEIs no país cresceram mais de 120% nos últimos 5 anos. Agora está crescendo. O que acontece? Daqui a pouco o empresário hoje analisa, vai ter que ter uma reforma da Previdência. Daqui a pouco vão ter que pagar talvez um pouco menos direito aí para o empregado. Daqui a pouco o empresário está pensando, mas para mim vai ser bom essa reforma da Previdência. Para mim, agora no início, o empresário vai estar pensando o seguinte: só que aí vai ter contrapartida, vai ser menos dinheiro que vai circular depois no comércio, vai ser mais gente com um emprego informal. Como é que você vai financiar daqui a pouco? Vai comprar uma TV em 10 vezes, tá? Mas não tem carteira assinada? Não tem. Pô, e aí o empresário vai vender para aquele cara ou não vai vender? Tem tudo isso aí que tem que ser analisado também. Muito inteligente o teu comentário, Márcio. E num primeiro momento a economia pode chegar. No segundo momento você é a próxima vítima. Então o pagador, o vendedor, o que tem o comércio, o que tem a loja, ele precisa de pessoas clientes. Se tu tem menos gente com poder aquisitivo, ou se o poder aquisitivo das pessoas diminui, tu vai comprar menos. Qual é a tua primeira necessidade? Comer. Segundo é remédio. Roupa, calçado, lazer, gasolina, tudo o resto tende a piorar, né? Se tu não conseguir, com o teu benefício, com o teu salário, adquirir. A proposta, então, ela tem esse viés. Num primeiro momento, ela pode ajudar alguns empresários a não precisar pagar a contribuição sobre a folha do trabalhador. No segundo momento, ele não terá esse cliente no seu empreendimento. Mas seguindo o regime geral de previdência, como é que é hoje? Tem duas formas de aposentadoria. Tem por idade e tem por contribuição. Por idade, a mulher é 60 anos e o homem 65, com 15 anos de contribuição comprovada. Como é que fica na nova proposta que o governo apresenta? O Milton falava no início, a idade vai para 62, de 60 para 62 a mulher e permanece os 65 para o homem. Porém, aumenta 20 anos o tempo de contribuição. Segundo especialistas aqui, 60% não se aposenta. Só esse aumento de 5 anos de comprovação de trabalho formal. Por quê? Porque nós vivemos um período na nossa geração que muitos trabalharam, mas não tinham a formalização do seu trabalho. E aqui tem um agravante: o governo não vai mais considerar o tempo rural para aposentadoria urbana. Atenção, filhos de agricultores, que até aqui pode comprovar o tempo rural e esse tempo rural será somado. Como é um tempo ficto, é um tempo que você não provou contribuição, era um tempo prova de atividade, na proposta original do governo, espero que isso seja modificado,
se caso avançar a reforma, ela exclui, mesmo que você tenha averbado já, mesmo que já conste a averbação, mas você não está aposentado, se for aprovado como está, o teu tempo ficto, o tempo rural não contará. E isso vai atingir um enorme contingente de agricultores, de filhos de agricultores que estão na cidade. O segundo regime de aposentadoria é por contribuição. O que precisa provar hoje? 30 anos de contribuição à mulher e 35 o homem, sem idade mínima. Qual é a nova proposta? Não tem mais esse regime. Não terá mais aposentadoria por contribuição. Deixa de existir. Terá que ter contribuição de 20 anos no mínimo e 40 para você ter a média de 100% das suas contribuições. O governo achou duas maneiras de reduzir o valor do benefício. Uma é incluir 100% do tempo que você tem que contribuir para fazer a média. E aqui ele aumenta de 35 o homem, 5 anos, e a mulher de 30 para 40. Sempre um olhar de prejudicar a mulher, né? Por acaso o Bolsonaro é homofóbico, né? É uma pessoa que atacou as mulheres o tempo todo, vocês viram na campanha, e agora ataca no governo com medidas que prejudicam diretamente as mulheres, agricultoras, professoras do regime geral, do serviço público. Todas as mulheres são mais atingidas na proposta de reforma do Bolsonaro. Então, aqui você tem hoje duas modalidades que viram uma só. Só que essa modalidade passa a ter, eu tenho que ter 40 anos para receber 100% das minhas contribuições ao longo da vida. Como é que é hoje? Eu tenho duas maneiras de somar. O fator previdenciário, que soma 80% das maiores contribuições, tira as 20% piores, e eu tenho a regra 85-95, que me permite, de 94 para cá, receber 100% das minhas melhores contribuições, né, somando idade e contribuição. É a chamada regra 85-95, ou seja, a mulher, até o ano passado, precisava somar 85 pontos, entre trabalho comprovado e idade. E o homem, 95 pontos. Este ano, 2019, por isso que a gente diz que essa reforma já foi feita. A Dilma fez. Não precisaria uma nova reforma agora. Ela aumenta para 90, 100 pontos em 10 anos. Cada 2 anos aumenta 1. Né? Este ano é 86, 96. Ela chegaria a 90, 100 em 2026. A proposta do Bolsonaro, ela vai a 105 o homem e a 100 as mulheres. Então, as mulheres aumentam 10 pontos só para quem está na transição. Os novos não se aposentarão mais por esse regime. Né? Só quem entra na transição objetivamente. Os demais estão... Orlando, vamos pegar só um exemplo para o povo também compreender. Vamos pegar um exemplo de um servente de pedreiro, tá? Sim. Ele trabalha às vezes com carteira assinada, às vezes não trabalha, às vezes trabalha como autônomo. Essa é a realidade, querendo ou não, essa é a realidade, certo? Atingiu 65 anos hoje e teve nesse período uns 15 anos de contribuição, conseguiu somar lá, teve nesses períodos 15 anos de contribuição. Ele se aposenta com um salário mínimo, né, hoje, pela idade, certo? Como é que vai funcionar? Vai ter que ter no mínimo 20 anos de contribuição comprovada, atingiu 65 e se tiver esses 20 anos, não vai ganhar um salário mínimo, vai ganhar 60% do salário mínimo, é isso, né? Exato. Ou seja, R$600. Se tu tira da Constituição a garantia que o pagamento será pelo menos o salário mínimo, tu poderá pagar R$600. Como é que a pessoa vai viver com R$600? Ou até menos, porque você vai fazer a soma do que tu pagou durante os 20... digamos ali, se tu tem 20 anos, os 20 anos, então soma a média dos 20 anos, que tem um corte, que para você receber 100% do benefício, porque tu parte dos 60%, então com 20 anos tu só tem 60%. Vai dar exatamente em torno disso, R$600 de valor de benefício, tirando da Constituição a garantia do pagamento mínimo. Por isso que é tão importante você manter na Constituição o pagamento mínimo ser um salário mínimo, porque ninguém pode receber de benefício menos que o mínimo. E isso daria uma renda que te permite sobreviver com um grau de já tem que fazer mínima. Mágica. Para viver com salário mínimo já tem que fazer mágica. Tem que já imagina com menos, gente. Exatamente. Então, você tem uma garantia à medida em que você tem na Constituição essa modalidade. Se você tira, você perde esse direito. O Milton quer complementar. Orlando, apesar de todas as explicações que você está dando,
O que acontece na prática, e a gente percebe isso, e eu falei na Câmara de Vereadores na segunda-feira, eu gostaria de fazer um registro aqui que eu não fiz no início. Eu estou aqui, Orlando, agora neste horário, que é meu horário da Prefeitura. Eu bati meu ponto na Prefeitura, saí do meu horário de serviço, depois vou compensar esse horário. Senão as pessoas podem dizer, o Milton é funcionário da Prefeitura, está dando uma entrevista na rádio, falando disso, falando daquele outro. Eu estou fora do meu horário de serviço, bati meu ponto, depois eu tenho que fazer esse horário a mais para fechar. Parabéns. Encerro e concluo sobre o que eu falei segunda-feira na Câmara, e aí eu gostaria que você fizesse um comentário sobre isso. Apesar do exemplo que o Márcio deu agora no servente pedreiro, e tem tantos outros casos de pessoas que trabalham, às vezes um ano, falham, infelizmente meio ano não trabalham, e vão somando aqueles pouquinhos de contato de trabalho para, lá numa idade avançada, conseguir, né, a sua tão sonhada renda para te poder sobreviver os últimos anos da sua vida. Mas o que acontece com essa população também, Orlando, é que a grande mídia, as informações do governo, elas fazem uma propaganda da necessidade que tem de fazer essa reforma, sob pena de não haver mais o pagamento desses benefícios. Ou seja, a população que recebe pouco hoje, ela acaba ficando quase que a favor da reforma, com medo de que ela não vai ter recebimento ali, porque o coitado do governo está quebrado, não tem mais dinheiro para pagar os aposentados, sei o quê, e daqui a pouco ele começa a silenciar sobre isso aí, e eu acho que esse é o maior problema, o silêncio das pessoas, quase que concordando, não sabe que é melhor daqui a pouco fazer essa reforma para mim poder receber lá na frente um pouquinho, coitado do governo, né? Então, assim, ele desconhece todas as informações que você está dando, que por trás tem todo um jogo articulado, preparado para chegar nesse momento. Ou seja, você prepara, retira recursos, como você já disse, deste fundo, que é todo esse sistema de previdência que nós temos, para mostrar números e dados de que está quebrado, que não tem recurso suficiente, mas quem retirou esses números foi o próprio governo para apresentar a justificativa. E daí depois você, na grande mídia, que também tem interesse, como já dito aqui, porque são financiados, e quem sustenta a imprensa, a grande mídia, o próprio sistema bancário, então as pessoas, no seu senso comum de desconhecer, acabam aceitando, concordando do que coitado do governo, a Previdência está quebrada, e se eu não der a minha contribuição, quer dizer, ele passou uma vida dando contribuição, sofrendo, recebendo o mínimo que não é mínimo, que R$ 998 não é salário mínimo digno para um trabalhador sobreviver, que quando o mínimo ele consegue é pagar o medicamento com muito custo para poder sobreviver. Então, assim, isso é triste, tu vê as pessoas, às vezes, baixar a cabeça, concordar. Eu vejo no serviço público, nós temos na prefeitura, tem gente que não quer nem discutir isso aí porque, mas é melhor um pouco, sabe? Nós não podemos concordar com esse tipo de coisa. Nós temos que ter conhecimento disso e nos levantar e nos rebelar. É um direito nosso. Nós pagamos diariamente impostos e nós temos direito a isso. O governo tem que ter gestão dessa situação e continuar assim, sustentando e amparando isso, porque é um recurso que é do povo. Nós contribuímos, né? Correto, Milton. E se fosse para fazer ajustes para a sustentabilidade, nós seríamos os primeiros a estar dispostos a conversar sobre isso e buscar um entendimento. Porque isso seria um governo responsável. Não é o caso do governo Bolsonaro e não foi o caso do governo Temer. Eles estão a serviço do sistema financeiro. Toda a economia do lombo do trabalhador e da trabalhadora é para botar mais dinheiro para os bancos. Não vai suprir o déficit, porque o déficit é, se você tem R$100 no bolso e tu tem os compromissos para pagar, e aí tu põe a mão no bolso e usa para pagar outra conta, tu não vai ter para pagar as contas que você tinha se comprometido anteriormente. Um exemplo simples é o que o governo está fazendo. Ele botou no bolso 30% do que foi arrecadado para pagar outras contas. Quais são as contas do sistema financeiro? Que cada vez quer mais e mais. E ele asfixia o governo. E com isso o governo destrói as políticas públicas. O governo Bolsonaro chegou a dizer, gente, que ele não veio para construir nada. Ele veio para destruir. É este governo louco
que está indo a toda semana para fora do país, causando confusão, que está todo mundo com medo quando abre a boca. Um filho dele, quando fala, cria confusão. Nós vamos atrair terrorismo para o Brasil, tio. Nós vamos atrair guerra para o Brasil, né? Nós podemos prejudicar toda a cadeia do frango. O que ele fez para os agricultores? Permitiu a entrada de leite dos Estados Unidos com a diminuição de tarifa. Acabou com o subsídio dos agricultores na tarifa de energia em 5 anos, 20% por ano, ferro a mais para você lá no interior, né? Agora fala mal dos chineses, risco de nós perder a venda da safra de soja ou parte da venda da soja para os agricultores. Agora vai lá fora, fala mal de novo, criando confusão com o povo árabe que poderá não comprar o nosso frango. Bom, vamos parar de fazer bobagem, vamos governar, vamos sair do Twitter, vamos sair do Facebook, vamos entrar. Ele foi eleito, é o governo militar eleito. É o governo militar eleito. O povo queria, os militares estão no governo. E o que estão fazendo? Só medidas em 3 meses, nenhuma medida em favor do povo, nenhuma medida que gere desenvolvimento econômico. Nós estamos agravando a situação. E todas as medidas, depois não digo que não avisei. Eles estão fazendo para sacrificar o povo. Nós temos consciência de que, de tempo em tempo, é necessário fazer algum ajuste em toda a legislação, até para ajustar a realidade. Mas não há, como eu disse, nenhuma medida que trate da receita, que trate de fazer com que a receita venha a partir do desenvolvimento econômico, e as medidas que o governo faz, ela vai quebrar essa previdência aqui. Repito, para que todos ouçam, criando a nova previdência, da forma que o governo está propondo, não haverá novos entrantes no regime atual. Não haverá novos trabalhadores contribuindo na previdência atual. Não havendo contribuintes novos na atual previdência, quem vai sustentar os idosos aposentados e os que venham a se aposentar no atual regime? Aí esta previdência quebra. Então, o que fará a previdência quebrar é a proposta do governo, e não o sistema atual que se sustentou desde 88, nunca foi deficitário nos 13 anos que nós governamos o Brasil. Portanto, nós estamos contra esta reforma e a nova Previdência, porque ela não traz nenhum ajuste que resolva o problema. Ela traz medidas que destroem a Previdência Pública existente. Por isso aqui eu quero fazer um registro. Existe uma frente parlamentar mista na Câmara e no Senado, onde o senador Paim coordena pelos senadores, que é um ícone na defesa da Previdência Pública, e o deputado Elvino Bongás, que nós temos a honra de estar na sua assessoria junto com o deputado Jefferson, e que tem nos liberado para ir hoje aqui em qualquer município tratar do tema da Previdência. Ontem tivemos em Campinas, né, das Missões, sexta-feira estaremos em Vitória das Missões, às 19h30. Nós estamos trabalhando para que as pessoas sejam informadas e possam tomar posição a partir da informação para rejeitar esta proposta. O deputado Bongás é um dos 5 coordenadores, ele coordena a região sul, está muito envolvido no tema, no debate sobre a Previdência. Então, nós queremos deixar claro uma coisa que a mídia não fala, Márcio. Você viu até agora a mídia falar das pensões? Algum momento a Rede Globo falou das pensões? Você que pode virar pensionista, seja homem, seja mulher, sabe como é que é a regra hoje? Hoje, quem é do regime geral da Previdência, se um casal está trabalhando e um vem a falecer, tu recebe o valor do benefício da pessoa que faleceu. Tu recebe o valor correspondente ao salário da pessoa, limitado ao teto. Se as duas pessoas são aposentadas, um vem a falecer, tu recebe o valor do benefício do outro, limitado ao teto do INSS. Se tu é servidor público federal, tu tem até o teto, né, do salário do regime geral, e 70% sobre o teto que tu pode receber de benefício de pensão. E tu pode acumular, então, uma aposentadoria e uma pensão. Na nova regra, o governo limita o valor do segundo benefício a 2 salários mínimos, público e privado. Então ele dá uma garfiada aqui, uma roubada geral. Vamos lá. Se você ganha um salário mínimo, é 80%
do valor do salário mínimo. Então, pega agricultor, pega BPC, pega todos aqueles que ganham um salário mínimo. É 80% o segundo benefício. Segundo, de 2 a 3 salários mínimos, é 60%. Aliás, de 1 a 2 salários mínimos, de 1 a 2 é 60%. Somando, pegando aquele exemplo de antes dos R$1.000. Se tu ganha R$1.000, tu vai ganhar R$800. Se tu ganha R$2.000, é 600, de 1 a 2, são R$600, R$1.400. Se tu ganha de 2 a 3 salários mínimos, é 40%. Então, são R$400, R$1.800. Se tu ganha de 3 a 4, é limitado a 20%, mais 200, fechou os 2.000, arredondado aqui, porque é 998, a gente faz o cálculo considerando 1.000 para ficar mais fácil para o ouvinte. Limitou a 2 salários mínimos. Então, se os dois têm renda de 5.000, o segundo benefício vai ser no máximo de R$2.000. Se um segundo o salário era de R$2.000, tu vai ganhar 1.400 de segundo benefício. Então aqui tem uma garfiada. E se tu ganha um salário mínimo, vai ganhar 80% do salário mínimo como segundo benefício. Isso a imprensa não fala, né? Ela não diz, não coloca. E isso vai atingir muita classe média que votou na sua grande maioria no Bolsonaro, acreditou nesse governo e vai ser duramente atingida. Vamos supor alguém de classe média que tem um salário lá de 5, 6 mil, você vai ter, está pagando colégio de filho, tem uma casa financiada, tem um bom carro, de uma hora para outra a renda de um se foi e você fica no máximo com 2.000 de salário. Você vai ter que dar conta das suas responsabilidades e vai talvez ter que se desfazer de algo para poder dar conta, porque o valor caiu. E é de uma hora para outra, um infarto, um acidente. Ninguém está livre de perder a vida numa situação que pode acontecer. Então, o serviço público também vai ser atingido. E tem muita gente dos municípios que está de braço cruzado, né? Achando que não vai ser atingido. Toda regra que muda a idade, forma de cálculo do benefício, pensão, tudo isso é automático para os servidores do município, do estado e da União. Isso vai ser automático. Tem 2 regras que precisará dos vereadores que estão aqui para aprovar. Uma é o sistema de previdência complementar. Caso o município não tenha uma previdência complementar acima do teto, terá que instituir em até 2 anos a proposta da reforma. E o segundo, que é 6 meses, deixa eu ver o que é ainda, 6 meses. O cálculo atuarial, se o cálculo atuarial do município for deficitário, que é a grande maioria dos municípios, ele tem que, em 6 meses, atualizar a cobrança do trabalhador para 14%, no mínimo, né, que elevando a tarifa de contribuição dos trabalhadores, que normalmente é 11% nos municípios, então ele vai para 14%, no máximo em 6 meses. Isso precisa aprovação da Câmara de Vereadores. Os demais itens, meus amigos, será aprovado lá em cima, vale aqui. Então, aumento da idade, a forma de cálculo da aposentadoria, a forma de pensão, tudo isso vai valer a partir da mudança que for aprovada lá. Professores, nós não falamos. Por isso é importante cada vez mais as pessoas ter atenção a esse assunto que está sendo discutido em Brasília. A gente vê algo pela grande mídia, mas parece que o povão mesmo ainda ele não se atentou, porque vai ser atingido, todos serão atingidos, todo mundo, uns com maior incidência, outros em menor. O que as pessoas têm que fazer no primeiro momento? É o que a Rádio Alternativa está tentando fazer, levar a informação para os seus ouvintes. Então as pessoas têm que se atentarem, têm que procurarem saber mais. Né? E também, independente de partido, mandar um e-mail, ligar lá para Brasília, lá para os seus representantes, os representantes, deputados federais, para os deputados, né? E dizer, olha, eu não concordo, porque quem é que vai concordar com redução de salário? Dessa forma. Como é que hoje um aposentado ele tem um salário dele, R$1.000, e às vezes morre alguém da família, fica com um segundo salário. Aí não vai diminuir.
Exatamente. Né? Mas se hoje ele já ocupa aquele saláriozinho ali para pagar a luz, a água, os remédios, Por isso, e aí ele João, vai diminuir, mas se já está ruim vai ficar pior, e as pessoas parece que não estão tendo atenção. Então as pessoas são têm que se atentar anestesiadas. nesse assunto. é que a maioria está sendo anestesiada pela grande mídia, e eu quero parabenizar a Rádio Alternativa, né, que está oportunizando, pode ter outros debatedores, acho que isso é salutar. Nós, pelo mandato do Jefferson Fernandes e do Bongás, estamos à disposição para ir nos veículos, para fazer reuniões abertas à comunidade, quem quiser. Da outra vez eu fui em 40 municípios, e desta vez já estou com a agenda começando a ficar cheia. Praticamente todos os dias nós temos atividades sobre o tema. Por quê? Porque está começando as pessoas a despertar sobre isso. E você toca bem. Nós, nesse momento, já temos posições partidárias a favor e contra, e temos posições que não se definiram. Então, aqui, não importa em quem você votou em outubro do ano passado. Todos sabem em quem eu votei. Né? Quem me conhece sabe em quem eu votei. Eu fiz campanha para o Haddad. Né? Mas, quem votou no Bolsonaro, não tem problema. Cada um, democraticamente, tinha o direito de escolher. Votou em branco, anulou o voto, não tem problema. Escolher um deputado, A ou B, o meu deputado que eu votei, eu vi no Bongás, votará contra essa reforma. O deputado Jefferson não vota, mas está me liberando para que eu vá ajudar a esclarecer as pessoas. Participa da frente parlamentar na Assembleia Legislativa, que tem debatido o tema da Previdência, que o deputado Pepe Vargas está coordenando. Agora, se você votou num outro parlamentar que este não se posicionou ainda, é o momento de você conversar com ele, que nem o Gilmar colocou aqui. E como é que faz a mudança? Quando ele chega num pequeno município e lá as pessoas ou cobram, faz a diferença. Porque eles estão acostumados a receber pressão nos grandes centros, no aeroporto. Mas quando eles chegam lá em Ubiretama, quando chega em Vitória das Missões, quando ele chega em Senador Sagrado Filho, e lá a pessoa cobra, se ele votar a favor, não precisa mais procurar ele, não precisa contar mais com o voto dele. Quando o vereador, com a liderança política do município, do partido dele, vai para cima, pressione, ele pesa sim. Por isso é importante, está aqui a Janete e o Milton, que são do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, que estão aqui conosco, junto com o João Carlos, oportunizaram para que eu viesse, junto contigo, Márcio, da Rádio Alternativa, mas não importa o lado que você tenha. Nesse momento nós precisamos se dar as mãos e é possível nós reverter isso com muita luta. Mas agora, se ficarmos de braço cruzado, todos nós vamos pagar um preço que talvez... Chega o deputado, né, Orlando, lá, chega no prefeito, aqui uma emenda, ó. Bom, obrigado pela emenda, mas senta com o deputado, ó, meu amigo, agradecemos a tua emenda, mas precisamos conversar sobre a reforma. A maior emenda para o município hoje é votar contra esta reforma da Previdência. Qualquer parlamentar que indicar qualquer emenda é bem-vinda, como se diz. Mas a maior emenda que ele pode dar ao município, como eu falei no início, para quem não ouviu, Giruá, 29,6% da população recebe algum tipo de benefício da Previdência. O INSS é o maior empregador, em tese, do município pagamento de benefícios. 63.510.000 circulam aqui no comércio, no bolicho, isso no ano de 2018. Do ano de 2018 então, só. foram 68 milhões de reais que circulou aqui. 63.510 Tá quase que o orçamento do município, né? É o orçamento do município, praticamente, que circulou de forma pulverizada na mão das pessoas e que gastou por aqui, né? Alguma coisa, ou no município ou na região. Então, portanto, é muito importante que esta reforma, como está, não possa ser aprovada. E aí, nós queremos dizer que moções da Câmara de Vereadores são importantes. Há manifestações dos partidos políticos do município. E eu quero educadamente pedir que cada partido que tem assento aqui faça uma reflexão, conheça a proposta e se fizer ter um posicionamento contrário, porque quando tu explica, eu não consigo achar ninguém a favor, né? O que eu vejo, que eu peguei um colega teu radialista em Santa Rosa esses dias, eu fui lá falar, ele me deu espaço, porque eu ouvi ele falar a favor e eu pedi espaço, ele me deu espaço. Eu fui lá e falei, no final ele disse que não tinha lido a proposta. E ele continua falando a favor e ele não leu a proposta. Isso é um ato de
falta de respeito com o ouvinte, falta de respeito com o trabalhador, a trabalhadora. É alguém que está colocando, porque votou naquele governo, então ele é a favor daquele governo, não importa o que faz. Só que é o rádio ouvinte dele que está sendo prejudicado, né? Então nós temos que ter esse cuidado. Lá de cima, a grande televisão, eles topam mexer nas coisinhas ali, no BPC, tarará, mas naquilo que mexe, que é o que interessa aos bancos, quem ganha mais que o salário mínimo, ali eles nunca citam nada, eles não informam. Porque eles têm um espaço nobre que chega em todas as casas, não informam a reforma. Eu tenho comigo a apresentação do governo. Eu tenho as lâminas que o governo apresentou. Os dados são do próprio governo. Eu não preciso inventar nada. A partir delas, qualquer um consegue fazer uma análise se ela é boa ou ruim. E aqui a análise do governo, eu falo dos professores. Os professores que estão tão sofridos hoje. Pega os do Estado aí. Há 5 anos sem aumento. Ajuste, isso impacta o comércio, impacta a vida das pessoas, muitas com depressão, muitas não conseguem pagar as contas. Como é que é hoje o professor particular? A mulher, 25 anos de contribuição e 30 anos o homem. Não tem idade mínima para se aposentar. Na nova regra, acabou. Ele terá que ter 60 anos, homem e mulher. Mulher aqui, de novo, nenhuma diferença de idade. E aumenta a contribuição da mulher, né? Isso, a 60 anos e de 25 para 30 anos o mínimo. Para tu ter a média de 100% das tuas contribuições ao longo da vida, 40 anos. 30 é só para atingir o requisito para ter o direito à aposentadoria. Então, os outros é 20. O professor é 30 anos de contribuição. Homem e mulher. A maioria são mulheres professoras. Então, mais um talagaço em quem tem que educar os nossos filhos. Você vai querer um professor em sala de aula com 60 anos? Né? 60 é o mínimo, se ele não tiver. A comprovação, inclusive, tem que ser de sala de aula em educação infantil, ensino médio e ensino fundamental. Se você foi secretário de educação do município, não conta. For diretor de escola, não conta. Tu esteve fora de sala de aula. Portanto, aqui no Estado, nós tivemos uma lei estadual do governo Tarso que permite isso. Mas se tu constitucionaliza isso, fazendo essa mudança, a Constituição é maior que a lei estadual e ela vai ferrar os professores estaduais também nesse item aqui. Portanto, não podemos permitir essa mudança como está proposta neste item. Então, gente, é muito triste, é lamentável. O serviço público, por exemplo. O serviço público hoje é 55 anos a mulher e 60 o homem. Né? Com 30 anos de contribuição a mulher, 35 homem, tendo 10 anos no mínimo de tempo de serviço público e 5 no cargo. Vai para 62 a mulher, então aumenta 7 anos, e o homem aumenta 5. 25 de tempo de contribuição e 10 anos de tempo de serviço público e 5 no cargo. O professor do serviço público tem idade mínima, diferente do professor da iniciativa privada. É 50 anos a mulher e 55 o homem hoje, e 25 a mulher e 30 o homem de contribuição. Passa 60, então a mulher aumenta 10 anos, o homem aumenta 5, e aumenta 5 anos para a mulher aqui também, professores. E a aposentadoria compulsória aos 75 anos. É isso que o governo está propondo. E tem mais um agravante. Ele quer economizar o mesmo valor que ele propôs economizar dos militares, ele quer economizar em quem ganha BPC. E não teve perícia em 6 meses, aliás, em 2 anos, BPC, e quem está em licença saúde por até 6 meses. Se não teve perícia, vai ter que ter perícia. E aqui o governo quer cortar 9,8 bilhões. É o mesmo valor do que quer cortar da aposentadoria dos militares. E está cortando de miseráveis, de doentes, de pessoas em condição de não poder trabalhar. E ele vai premiar os médicos peritos pagando R$ 57,00 por corte que eles fizerem de benefício. Isso é um crime. É o governo estimulando o corte a qualquer custo, fazendo economia e alegando que isso é fraude. Isso é criminoso. As pessoas revertem na justiça, só que enquanto isso, ela sobrevive do quê? Quantos anos discutindo na justiça, abarrotando o poder judiciário sem necessidade? Vamos cobrar dos ricos, vamos cobrar de iate, vamos cobrar de avião que não paga imposto, né? O que o governo fez dos agricultores? Ele alega que é deficitário. E ele mudou de 2,3%
para 1,5. Destes, 1,2 vai para a Previdência. Né? E antes ia 2,1. Só para quê? Para beneficiar os grandes produtores que eram inadimplentes, que não estavam pagando a Previdência. Então o governo reduziu a alíquota e depois vai dizer que tem déficit. Veja o que ele faz. Ninguém pediu para reduzir a alíquota. O pequeno estava pagando religiosamente, mas para beneficiar o grandão, então é um governo a serviço dos ricos, é um governo a serviço dos bancos. E quando se fala em grande, é os grandes mesmo, né? Não é o rico de Giruá. Não são os que você acha rico aqui. Não é o rico daqui. É o rico mesmo, bilionário, o setor financeiro, que são 10, 12. Eles não têm pátria, eles não têm compromisso com o país, eles apertam um botão e o dinheiro vai embora para outro lugar. Eles são vira-lata, eles não são nacionalistas, eles defendem o interesse deles. Esses caras não gastam aqui no município. Quem gasta no município, normalmente é a classe média, é o peão, o grandão compra fora, né? E o que você acha rico não é rico no sistema atual. Pode ser rico para nós aqui, mas não é rico. Então, nós aqui não podemos nos dar as mãos. Nós podemos estar todo mundo caminhando junto, mantendo as nossas diferenças. Nós vamos ter diferença sobre um monte de pontos. Mas o que está sendo proposto aqui, ele massacra o povo. Ele destrói a economia dos municípios. Que isso vai afetar duramente a economia dos municípios, que já está combalida. Ela vai ficar muito pior, que é menos renda circulando na economia. Portanto, não tem alternativa dentro dessa proposta de aprovação. Nós temos que derrotar a proposta. Se o governo quiser, Milton, ele pode fazer uma proposta diferente e encaminha algo sério. O que o nosso governo fez quando fez a mudança? Chamou primeiro as centrais sindicais, que representam o conjunto dos trabalhadores brasileiros. Ouviu a sociedade, depois apresentou uma proposta que foi a regra 8595. No INSS está feita. Você precisa fazer um pequeno ajuste de melhorar, por exemplo, a cobrança do aumento da contribuição do trabalhador e trabalhadora. Se é algo para fazer o equilíbrio, talvez seja necessário, talvez, vamos lá, vamos dar uma pequena contribuição para isso. E diminua a retirada do DRU também, né? Mas a DRU de 20 para 30, né? 10% no Isso vai para banco, gente, vai para banqueiro. E nós temos o gráfico de 2018 do que o governo efetivamente paga de juro e de dívida. 1 trilhão e 65 bilhões, juros e amortização da dívida. É o maior valor do orçamento federal, 40,66% em 2008. Quem quiser pode pegar na internet, pega dados do IBGE, orçamento público federal, tu vai achar ali, tem o gráfico. 1 trilhão e 65 bilhões pago de juro. Se tu reduz alguma coisa aqui, tu não precisa penalizar. Veja que todo investimento federal para a saúde chega a 4,09. Todo investimento federal para a educação chega a 3,62. E 40,66 juro e amortização da dívida. E diz esse economista que foi banqueiro, que é um cara rico, mas que se converteu ele quer uma sociedade diferente, não concorda que os bancos massacrem o povo do jeito que estão fazendo. Ele diz abertamente que não tem como um sistema continuar fazendo esse tipo de proposta. Essas propostas massacram o povo, empobrecem a população, aumentam o número de miseráveis e nenhuma nação será desenvolvida se os ricos forem cada vez mais ricos e os miseráveis cada vez mais pobres. Para tu ter um equilíbrio, para tu viver numa sociedade de paz, nós precisamos do estado do bem-estar social, que é um pouco do que se garantiu na Constituição e que o governo Bolsonaro e o governo Temer, a partir do golpe, procuraram destruir. Servem aos poucos mais ricos e prejudicam o conjunto da população. E, inclusive, atingindo setores econômicos que ideologicamente os apoiam, mas que estão sendo duramente atingidos por medidas que eles estão adotando e que faz parte de uma estratégia. Não estão preocupados com a maioria do povo, nem preocupados com o país. Bolsonaro foi oferecer aos Estados Unidos a base de Alcântara e outras coisas em troca de nada, permitindo que eles entrem aqui no Brasil sem contrapartida do brasileiro entrar nos Estados Unidos sem a necessidade de visto. Governo assim nós nunca vimos. Nunca tivemos um governo tão entreguista, que não sabe negociar e que não defende os interesses do país. Tudo tem troca, mas num país subdesenvolvido como o nosso, ele precisa
sair em vantagem, não em desvantagem nas negociações internacionais. Ou senão alguém tem que pedir, né? Os Estados Unidos não pediu nada. Ele foi lá e ofereceu. Surpreendeu, inclusive, o Trump, porque o Trump nem esperava que o Bolsonaro ia oferecer a base, porque não estava nem combinado isso. Mas é tão burro que ele acha que vai ganhar alguma coisa em troca. É aquele submisso, né, Orlando, que ele quer fazer, mal comparando, mas o puxa-saco, que não precisa, né, o patrão querer, ele vai lá e se atira aos pés e faz esse tipo de ato, como já dito, quando ele abre a boca em 2 minutos, sai 3 de bobagem, né, porque ele não se aproveita nada que esse cidadão fala. Para falar, Orlando, aqui na Câmara de Vereadores, está sendo criada uma comissão especial para estudar o tema da reforma, aprofundar, debater com sindicatos, com a sociedade, como instituição Câmara, né? Então, nessa semana já baixou para as comissões, eu vou fazer parte dessa comissão também, com o colega vereador Luiz Fernando e o Fernando Prestes. Então, estamos discutindo uma agenda toda para fazermos esse debate. E o que está acontecendo ainda nos bastidores, que nós percebemos que ali os demais colegas vereadores todos têm dúvidas quanto ao tema, mas assim não há uma resistência e uma defesa do projeto do governo federal. No entanto, que nós estamos achando dificuldade, encontrando dificuldade, é quem venha defender o projeto do governo. Nós não estamos conseguindo. Então, assim, nós temos conversado de que os que vão fazer apresentações esclarecendo a questão que você veio aqui fazer é esclarecer. E esse esclarecimento ele vem totalmente contrário aos interesses dos trabalhadores e da sociedade como um todo, da economia como um todo. Bom, se tem alguém que tenha conhecimento e consegue fazer a defesa desses pontos, é o que nós estamos na Câmara, vai ter o momento certo para nós fazermos o convite, então, para termos esse debate, essa apresentação de que o projeto, a PEC 06, ela tem sustentação e vai ser bom para o conjunto da sociedade. O povo vai poder participar, Milton? Junto? Com certeza. É importante, então, o povo está junto lá, né? Vai ser bem divulgado, né? Assim, a recém está sendo constituída a comissão dentro dos trâmites do regimento interno da Câmara, tudo, mas vai ser aberto, vai ter, inclusive, a ideia é fazer transmissão via rádio, internet também vai ser aberto, com certeza Orlando também vai ser oportunizado, de repente, a sua participação também. Mas o interessante é isso que eu quero frisar, que nós não estamos encontrando alguém que faça esse debate favorável a essa reforma. É tão boa que ninguém quer defender, né? Orlando, mas, assim, tem muitas mensagens, o pessoal já tinha contato com o Orlando antes, perguntando, eu tenho tal idade, eu preciso fazer um cálculo, eu vou me aposentar, estou quase me aposentando, vou poder me aposentar caso seja aprovado. E o Orlando me disponibilizou aqui um site, eu vou colocar, inclusive, já estou colocando aqui o endereço agora na nossa live. Então, se alguém quiser, vou publicar aqui já o endereço da Dize, né? Já coloquei agora. Do Diese. Então isso tá ali, é o Diese, é www.diese, é com 2 E, né? diese.org.br. Isso. Lá tem a calculadora, né, Orlando? Isso, exatamente. É importante que fique isso à disposição, porque se nós for entrar e fazer o cálculo de cada um, vira uma questão individual. Mas está ali, qualquer pessoa pode acessar, você está disponibilizando no site da emissora, essa calculadora. E essa calculadora, você lança os dados que ela pede e ela te dá as respostas se você tem direito e como vai ficar o teu benefício, considerando a regra atual e a regra proposta. Ela é muito boa, tem sido muito elogiada essa calculadora e ela permite a gente levar o susto objetivo do caso concreto. Então, é muito importante. Quero aqui frisar também alguns partidos, eu comecei e não terminei, alguns partidos que têm posição já contrária. O PSOL, o PCdoB, o Partido dos Trabalhadores, o PDT e o PSB e a Rede fecharam questão, por enquanto, né, contrários a esta reforma da Previdência apresentada pelo governo Bolsonaro através da PEC 06/2019, no dia 20 de fevereiro de 2019. Partido que tirou posição favorável, só o PSL por enquanto, mas está começando a ter conflitos internos no próprio PFL, porque tem representantes de determinadas corporações, né, e que estão recebendo a pressão da sua base e estão também ainda confusos, mas tiraram posição.
Os demais partidos da base do governo, há poucos dias, fizeram um acordo onde eles defendem que não altere a Previdência Rural, que não altere o BPC e citam algumas desconstitucionalizações. Mas não citaram a mais grave, que é a colocação na Constituição da criação do sistema de capitalização, que deve ser o primeiro a ser derrotado. Aí o Guedes sai de lá, porque ele não tem interesse em continuar. O Guedes é raposa cuidando do galinheiro. É um banqueiro que esteve no Chile, junto com o Pinochet, instalando esse regime que fracassou, que está levando os idosos a suicídio e que 91% ganham em torno de 30% do valor mínimo de benefício, né, lá naquele país. O Portanto, colunista Julimir Machado, nessa última segunda-feira, no Correio do Povo, comentou algo relacionado a isso. Teve já experiência em 30 países que adotaram esse tipo de sistema de e previdência. 18 já voltaram atrás. Já voltaram atrás. Portanto, se fosse bom, aquilo que a gente já sabe que vai ser um fracasso, gente, como é que, independente de você defender o governo Bolsonaro, pode continuar defendendo se você acredita nele, mas defender essa proposta é criminosa. Então, eu quero chamar a atenção porque cada partido que teve voto aqui no município, cada parlamentar que fez voto no município, se cada município se conscientizar que essa proposta não serve e cobrar, nós vamos ter, pelo menos, ou a rejeição da proposta, que seria o ideal, e que o governo repensasse uma proposta bem diferente e bem mais amena do que essa, ou nós ter uma aprovação desidratada, né? Uma aprovação que não atinja tanto a classe trabalhadora como essa proposta. Mas do jeito que está hoje, e aí o governo que dizia que não ia ceder cargo, já está cedendo cargo, já está liberando o recurso, aí vira um recurso para o município, que é fruto de você votar a favor, que tira o direito do povo que vive aqui no município. É feio, né? Parece corrupção, embora pode ser legal, mas é sujar a mão, né? E o governo prometeu que ia fazer a nova política e já a fala de ontem que eu assisti no Jornal Nacional já estava dizendo que acordou com os líderes da base do governo e iam começar as nomeações dos cargos nos estados, em troca de votar na CCJ dentro do prazo sem alterar a CCJ, porque havia uma tendência de já haver algumas modificações na Comissão de Constituição e Justiça. Em tese, a Comissão de Constituição e Justiça, isso vale para as câmaras, a Assembleia, ela só analisa a constitucionalidade da medida. O mérito é discutido como a emenda constitucional numa comissão especial. Como é que funciona? O governo já criou a comissão especial mista, aliás, comissão especial da Câmara, e o Senado criou uma comissão de acompanhamento na Câmara. O que diz o acolumbe do Senado? Senadores que queiram fazer mudanças, façam na Câmara, porque nós queremos aprovar no Senado o projeto que chegar da Câmara. Então, não vamos se iludir que o Senado vai fazer mudança, né? O senador tem 8 anos de mandato. Nós temos o senador Paim contra essa reforma e os outros 2, em tese, favoráveis. Então, temos que pressionar muito para reverter dos 3, ter 2 ao nosso lado. E não, ou os 3, e não só um. Porque se só um, o governo atinge o quórum para aprovar as medidas. Na Câmara, eles precisam de 308 votos, como eu disse. Então, cada voto é importante. Aqui no Rio Grande do Sul, vários se posicionaram contrários, 3 se posicionaram totalmente a favor, que é os 2 do PSL e o Peronde, né, que representa o Terra, que é ministro, que não foi eleito, mas assumiu o lugar dele por ser ministro e está lá assumindo essa posição, e os demais, todos, ao menos na 0 hora, quando perguntados, disseram que tinham alguma diferença, alguma divergência no projeto. Portanto, o nosso diálogo com eles pode fazer com que eles derrotem essa proposta ou modifiquem bastante ela. Então, nós temos hoje expectativa, o governo quer votar ainda no primeiro semestre, né, expectativa que possa ser derrotada essa proposta, como foi a do Temer, que faltou 40 votos para votar no plenário. Mas o que tem que fazer? Atividades como essa discussão que a Câmara de Vereadores está fazendo, nós temos que ir em todos os municípios. Nós estamos à disposição para ir pelo mandato do Bom Gás do Jefferson, e eu torço que outros parlamentares façam o mesmo. Nós estamos estudando o tema. Eu deixei uma cópia de uma apresentação e que tem informações à disposição do João Carlos, que é o presidente do PT do município,
à disposição do Milton e da Janete, que são os nossos vereadores aqui no município. Vocês podem solicitar, também dá para deixar para o Márcio, né, que está aqui na rádio, também pode, eu te mando, depois tu me dá o teu e-mail, mando para ti hoje de tarde, e que você possa disponibilizar, porque o que tem de conteúdo, nós estamos à disposição para mandar para quem quiser. Quanto mais gente entender a reforma ou puder ler sobre ela, o que vai ser prejudicado, né, é melhor para a sociedade como um todo. Porque o que nós não podemos é porque a grande mídia não informa o trabalhador ser pego de surpresa, como foi com a reforma trabalhista, que em 15 dias a Câmara votou, tirando um projeto da gaveta, estava arquivado, desengavetou e botou em votação, não deu tempo de mobilização, e o que eles venderam como narrativa para a sociedade era que ela geraria emprego, que era necessário para o desenvolvimento do país, e tudo ao contrário. O país não cresce, o desemprego aumentou, precarizou as condições dos municípios. Como foi a emenda constitucional 95, que foi aprovada ainda no governo Temer, que congelou recursos da educação, da saúde e da área social, e que faz com que cada vez aperte mais o cerco no município, faltando recurso para aquilo que é básico da população. Então, ou a gente enfrenta esses tabus, esses temas, que quando eles vêm, eles impõem sacrifício ao povo para satisfazer o interesse dos banqueiros. Não é para um equilíbrio financeiro, é para satisfazer o interesse dos banqueiros. Estes não estão perdendo nada. E são 12 grandes bancos que são credores dos 40% do orçamento federal brasileiro. 12, tá? Não vamos se iludir, e é contra eles que nós vamos ter que lutar futuramente. Não é as agências aqui, não é o bancário, mas é os banqueiros, que a gente não sabe quem é, não enxerga, né? E eles que movimentam uma tecla e transferem bilhões de dinheiro. E estes não tem ninguém para compadre, né? Eles cada vez querem ganhar mais, e esse mais para eles sai do lombo do trabalho, do suor da trabalhadora, do trabalhador, seja rural, seja urbano, seja do setor público. Portanto, é a hora de nós nos dar as mãos. A gente pode ter as diferenças no município, a diferença ideológica, mas agora, sobre esse tema, acho que nós todos temos que nos despir, estar abertos a conversar, a fazer pequenas inflexões, eventualmente, abrir mão de alguma coisa num diálogo construtivo, mas buscar o melhor pro conjunto da sociedade. Se vivemos um bom período em paz, sem guerra, e se vivemos com instituições sustentáveis, e elas foram sustentáveis, como eu disse no início, a Anfip diz, até 2015 a Previdência foi superavitária. Ela deu resultado para pagar os benefícios. Nunca foi deficitária, tirando 20% do valor da receita dela para pagar outras contas. 20%. Temer aumentou para 30%, fez a trabalhista que tirou 6.200.000 brasileiros da Previdência, o desemprego aumentou, a economia não gerou. O que eles estão fazendo hoje? Transferindo empresas que eram públicas para o privado. Aqui o caso do governador Leite, quer vender, quer vender, não quer participar do plebiscito, as estatais gaúchas que dão lucro. Pois é, o Banrisul baita no lucro, está dando e quer vender. Em 4 anos o Banrisul pode dar 4 bilhões de lucro. Pois é. Né? Aí tu abre mão por menos de 4 bilhões das ações do Banrisul. Por quanto foi vendidas as ações do governo Sartori? É criminoso o que estão fazendo. Eu digo aqui e afirmo, quem privatiza, alguém está levando dinheiro de mala. Orlando. Alguém está levando dinheiro de mala. Pode não ser o governador, mas os governadores, os presidentes que conduzem esse processo desta forma, além da questão ideológica, tem alguém levando alguma coisa. Orlando, assim, é claro que o nosso tempo está se esgotando, é um assunto bastante importante. É a questão da reforma da Previdência. Só que alguns argumentos, e eu comento e falo, bom, mas essa reforma está sendo necessária porque o Brasil está quebrado e quem quebrou o Brasil foi o PT. O que você tem a dizer com relação a isso? Obrigado pela pergunta. Eu vou te responder. Quanto é que eram as reservas cambiais em dólar quando o Lula assumiu? 37 bilhões. 37 bilhões. O que é essa reserva? Reserva é dinheiro em dólar que o governo brasileiro compra, deposita fora do país como um colchão de proteção para crises.
37 bilhões era o que tinha em dezembro de 2002, no último mês do Fernando Henrique Cardoso. Dilma sofreu o golpe com 358 bilhões em caixa de dólares. 358 bilhões. 358 bilhões em dólares foi o que o governo comprou e deixou de reserva. Tanto que houveram crises e, neste período, nenhuma vez os governos Lula e Dilma do Partido dos Trabalhadores buscou qualquer recurso no FMI. Ou você lembra, as pessoas já perderam a memória, né? Ninguém mais em crises que tiveram precisou pegar dinheiro do FMI, que cada vez que o Brasil tinha uma crise, um sopro dava crise. E aí o que acontecia? Tu pegava dinheiro de fora com sacrifício ao povo brasileiro. O FMI impunha sacrifício ao povo a cada vez que precisava emprestar dinheiro. O Lula pagou a dívida externa, o Brasil passou a ser credor da dívida externa. Então, nós fizemos um processo inverso. Pela primeira vez na história do país, o Brasil passou a ser credor da dívida externa. Em vez de pedir emprestado, o Brasil emprestava. O Brasil tinha dinheiro para emprestar. Sobrou dinheiro, pagou a conta e ficou credor. A dívida interna líquida, 59,9% do produto interno bruto, de todas as riquezas produzidas no Brasil, 59,9% era o que o Brasil tinha de dívida interna, que pagava para os bancos. 59,9%. Chegamos... Quando o Lula assumiu. Quando o Lula assumiu, dezembro de 2002, o último mês do Fernando Henrique, assumiu dia 1º de janeiro. Assumiu com essa realidade. 59,9% do orçamento ia para pagar, então era comprometido com dívida interna brasileira, líquida. Quando a Dilma sofreu o golpe, fechando o mês de abril de 2016, nós tínhamos reduzido para 38,9%. 21 pontos percentuais foi reduzido. É dali que teve dinheiro que não foi mais para os bancos e que foi para o Bolsa Família, que circula na economia dos municípios, que foi para o FIES, para o financiamento estudantil, que foi para as escolas técnicas, que foi para o SAMU, que não existia, que foi para a UPA, que não existia, que foi para a agricultura com um juro mais barato para o agricultor produzir. Foi ali que se fez o banco para criar o seguro agrícola para os agricultores. Foi dali que se criou o programa Mais Alimento, né? O ProUni, ou a ajuda aos postos de saúde que Giruá recebeu aqui para construir, para reformar, né? O Mais Médico, que foi uma política pública fundamental para levar o programa Luz para Todos, Água para Todos, as obras do São Francisco. Bom, o Brasil nunca tinha dinheiro, estava quebrado, né? Como é que durante os governos Lula e Dilma o povo não viveu melhor? Tinha toda sexta-feira, tu passava, lá em Santa Rosa, nós passava nas vilas, cada 3 casas, pelo menos de sexta tinha uma fazendo churrasco, tomando cerveja. De domingo eram quase todas as casas, as famílias, e reunia gente, faziam festa. Giruá também e assim. não era mais a cerveja mais barata, já tinha umas melhorzinhas, né? E uma carne boa. Eu ia nas vilas bem humildes e as pessoas diziam: Orlando, nunca teve tanto emprego. Era o pedreiro, o eletricista, com Minha Casa Minha Vida, ganhando dinheiro, podendo comprar um carro novo, podendo ter sua casa, podendo ter o seu filho na faculdade. As pessoas orgulhosas. Lá em Santa Rosa, lá na Auxiliadora, as pessoas diziam: Orlando, eu não preciso mais comprar ossinho no frigorífico, que antigamente tinha fila no frigorífico para comprar ossinho, que era o máximo que boa parte dos trabalhadores conseguia comprar, e tinha que fazer daquela carne o seu principal prato. Ele podia, os caras diziam: Orlando, nós podemos comer um churrasco, nós somos gente também, trabalhamos, mas somos gente. Isso diminuiu. As pessoas empobreceram nesse período que o PT não está no governo. Quanta gente comprou carro que não tinha? Eu, quando era jovem, minha família nunca teve carro. Para ir num baile lá de uma comunidade do interior, nós tinha que juntar 5, tinha 2 só que tinham Brasília, e que nós pagava a gasolina em 5 para ir num baile. Quanto é que era o preço da gasolina? Quanto é que era o preço do diesel no nosso tempo? Quanto é que é hoje? O gás de cozinha... O que melhorou com a saída do PT do governo?
Quem é que fez toda a pressão? Quem é que teve por trás do golpe? Né? O interesse americano para pegar o petróleo brasileiro, tirar o Brasil dos BRICS, enfraquecer os BRICS. Os Estados Unidos são assaltantes, estão assaltando a Venezuela, querem o petróleo e o ouro. A maior jazida de petróleo do mundo está na Venezuela, a segunda maior de ouro do mundo. Bloquearam o dinheiro da Venezuela, embargos internacionais da Venezuela, deixando ela entrar em crise, sim, entrar em crise, né? Criaram crise no petróleo para tentar atingir fortemente. E estão financiando os golpistas, né, lá na Venezuela, para darem um golpe. Lá teve eleição a cada 2 anos. Se a oposição não quis participar, não vem dizer que não foi legítimo, foi acompanhado internacionalmente. Então, aí o cara que venera o golpe aqui é contra o golpe na Venezuela. Vamos parar. Foi visitar um país ditador lá, agora em Israel, e vem querer pregar moral de cueca. Então, outra coisa também, chegou mensagem aqui com relação também ao salário, né? Também tem uma valorização importante do salário, não só, digamos, no povo geral, como os próprios militares. Também tiveram uma valorização importante. Estavam sem reajuste no tempo do Fernando Henrique, foi investido de forma significativa na distribuição da economia. O povo viveu melhor. Mas é que entrava dinheiro mais no mercado, tudo circulava, o pessoal tinha mais poder de compra, mais circulação. Até 2014 nós tivemos o menor desemprego do mundo, com menos de 5% do mundo, da nossa história brasileira. Nós vivemos o melhor período. Aonde começou a ter problema? 2015 em diante, no segundo mandato da presidenta Dilma, com o boicote. Lembram quem boicotou? O Aécio fazendo todo tipo de boicote, com ele liderando, né, que perdeu a eleição, liderou todo um movimento, e o Eduardo Cunha com a presidência da Câmara trancando projetos do governo e aprovando pauta-bomba. Eu trabalhei no governo federal, era 6 pauta-bomba por semana. Quem é o Cunha? Larápio. E aí o Lula está preso. Preso por quê? Como é que tu pode ser dono de um triplex, que tu não tem escritura, que tu não tem contrato de compra e venda, tu nunca morou nele, tu foi ver uma vez? Como é que tu é dono disso? Eu vou na frente da tua casa e eu passo amanhã a dizer que eu sou dono da tua casa. Gente, é criminoso o que foi feito na condenação do presidente Lula. A ONU denuncia, o mundo denuncia, 400 juristas denunciam. Nós vivemos um estado de exceção brasileiro. Nós não vivemos uma plena democracia no Brasil. O poder judiciário se tomou por interesses externos e passou a fazer perseguição política. Aqui 10, 20, 30 anos nós vamos saber a verdade. Infelizmente, ela não vem agora. A segunda condenação que aplicaram ao presidente, por um local que ele frequentava, mas ele não é dono do local. Seu proprietário resolve fazer uma melhoria. Eu, que era um mero prefeito de Santa Rosa, um mero deputado federal por um período, para mim sair da minha casa para ir no mercado, precisava 2 horas para comprar pão. Porque tu encontra as pessoas na rua, a pessoa quer falar contigo, se tu não cumprimenta, se tu não conversa, agora não me olha. Eu levava eu que era um coitado aqui, né? Continuo aqui no meio do povo. Agora, imagina o presidente da República, tem uns que amam, que odeiam. Ele não tem como sair, aí ele não pode conviver com sua família. Se alguém te oferece a tua casa para tu ir lá, tu não pode. Mas que é isso? Então, não conseguiram achar uma conta do presidente, não acharam uma gravação do presidente e ele está preso. E os Aécio da vida pôde concorrer, continua deputado, era senador, os outros estão soltos, sem condenação, né? Mas o presidente, porque representa uma proposta diferente de país, está preso. Portanto, eu fico revoltado e quero dizer que quem diz que o PT quebrou o país, mente. É mal informado ou é mal intencionado. O país nunca teve tão bem quanto esteve durante as gestões do PT. O povo viveu melhor, sabe disso. Antes não tinha dinheiro para ninguém. Saímos do governo, não tem de novo. Mas tem para os bancos, gente. Agora o dinheiro vai para os bancos. É óbvio que eles não vão dizer a verdade, porque dizer que o dinheiro vai para banco, o povo não concorda.
o dinheiro vai para o banco. Olha, o orçamento é público. Se informem, busquem os dados. Não precisam ouvir a minha opinião. Ouçam outras opiniões, mas busquem a verdade. Saibam a verdade. Problemas, governo perfeito nunca haverá. O Brasil é grande, haverá problemas. Haverá pessoas que cometem erros. Se numa família tu não consegue controlar, nenhuma igreja consegue ser 100% pura, nenhuma sociedade consegue ser 100% correta em tudo, porque nós somos seres humanos. Se fôssemos perfeitos, não estaríamos aqui. Agora, foi o período que o povo melhor viveu, podia sonhar em qualidade de vida, podia sonhar em ter a casa própria, podia sonhar em estudar e realizar isso, podia ter emprego, trabalho. Bom, faltava emprego, era anunciado com carro de som na rua. Quem queria trabalhar, porque não se conseguia pessoas para trabalhar. Eu ouvi de empresários brabos que tinha que mudar porque eles não tinham mais, eu tinha que pagar um pouco mais o salário, mas essa renda circulava, as pessoas gastavam. À medida em que a pessoa perdeu renda, um pedreiro que ganhava 200 pila por dia, hoje, para conseguir trabalho está difícil, você consegue 80. Aquele 120 que ele ganhava mais, não circula na economia, porque o pobre gasta no bolicho, na padaria, ele gasta na economia local. E se o pobre está mais pobre, ele vai comprar o mínimo essencial. Então, eu de cabeça erguida digo, o PT fez o melhor governo com Lula e Dilma desse país, como fez com Olívio e Tarso aqui no estado, como com certeza os governos que nós participamos no município fez muito mais pela população. Foram governos perfeitos? Não. Nunca teremos governos perfeitos, mas foram governos que tiveram um viés de olhar para o povo como prioridade, de fazer com que o povo tivesse mais dignidade, que as políticas públicas funcionassem, que a escola fosse boa e se não fosse, se buscou recurso para melhorar a escola. Se o posto de saúde não existia e era necessário, você buscou dinheiro para o posto de saúde, para botar lá um médico para atender junto com outros profissionais aquela população. Bom, isto é trazer dignidade com política pública. O que está tendo hoje? A destruição de tudo. Estão destruindo tudo. Acorde enquanto há tempo. E ontem eu recebia uma mensagem de que a tendência da esquerda voltar com muita força na próxima eleição, porque caiu a ficha para muita gente, que foi enganada pelo fake news, que foi induzida a erro no processo eleitoral. Nós temos 3 eleitores. Os que não ligam o tico-coteco, na minha opinião, que tem uma visão muito raivosa, odiosa, que foi criada, que não era assim no Brasil. Nós sempre tivemos diferenças e nos respeitamos, mas foram fomentados a criar esse sentimento. Esse está difícil de conversar. Nós temos os que têm posição ideológica diferente, que a gente respeita, faz parte de uma sociedade democrática e é legítimo que tenham uma posição, uma formação diferente, uma opinião diferente. Existem os que foram enganados por fake news, induzidos a erro e que estão arrependidos. Muitos envergonhados, muitos, não admitindo, outros já admitindo. Ontem mesmo encontrei um pequeno empresário, digo, cara, tu fez merda, não fez? Pois é, eu não te ouvi. Pois é, tu me conhece, tu me respeita, eu te falei, mas tu quis optar pelo outro caminho. Como é que está agora? Pois é, meu negócio caiu pela metade. Pois é, não estava bom antes, né? Agora piorou. Então, eu acredito que essas pessoas arrependidas, com as que tinham uma concepção diferente, somarão esforços para um processo futuro. Porém, é legítimo que cada um tenha a sua opinião. E a gente vai respeitar, conversando com as pessoas. A gente entende que uma democracia subentende contraditório e opinião. Mas o que o atual governo está propondo, tanto do Estado quanto do federal, eu não vi nada em favor do povo. Eu não vi nenhuma medida que gere desenvolvimento econômico. Eu vi medidas que aprofundam o desemprego, que precarizam as condições de trabalho, medidas que concentram riqueza e dinheiro na mão dos bilionários e retiram no conjunto da população. Enquanto é isso, não tem como ser a favor. Muito obrigado pelo espaço, pela oportunidade de nós estar aqui conversando com a comunidade. Agradeço o carinho do Partido dos Trabalhadores que nos recebeu no domingo aqui para falar da Previdência e dessa oportunidade aqui com o João Carlos, com o Milton, com a Janete, né? Gilmar Gonte também está aqui conosco nesse momento importante. E que outros façam a mesma coisa. Quanto mais nós tiver
informação e pudermos nos posicionar, ainda está tendo tempo. Não fique aborrecido em casa. Não é momento de depressão, é momento de reação, de informação e reação. Esse é o nosso papel nesse momento. Muito obrigado, então. Orlando Desconce, importantes palavras aí, então, sobre a questão da reforma da Previdência. O pessoal depois pode reassistir. Nós vamos colocar daqui a pouco no Márcio Giroá no YouTube. Vai estar, então, toda a entrevista aí realizada juntamente com o Milton e também a Janete. Presença, então, que agradecemos, né? Em nome do João Carlos, hein? Agradecemos a todos aí que estiveram aqui, então, nessa entrevista de hoje.